Fala, guerreiros e guerreiras, comprometido. Eu trouxe aqui a parte 2 para resolução de mais 3 questões. Banca Vunesp, que caiu no concurso da PM de São Paulo de 2025. Vamos para a oitava questão, então. Após uma denúncia, a polícia encontrou em um depósito 3 vasilhames contendo azeite adulterado. Cada vasilhame continha 56 litros desse azeite. Então, cada vasilhame, 56 litros, nós tínhamos 3 vasilhames, que seriam envasados em vasilhames de 350 ml. Vamos destacar aqui as informações importantes da questão. Sendo V o número de vasilhames de 350 ml necessários para envasar todo esse azeite, a soma dos algarismos, olha essa informação importantíssima aqui, hein? A soma dos algarismos de V é igual a... Então, a primeira conta que a gente vai fazer é descobrir quantos litros de azeite nós temos ao total. A polícia encontrou 3 vasilhames e cada vasilhame tinha 56 litros. Então, a primeira conta que a gente faz é 56 vezes 3, correto? 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3 vezes 5, 15. Com 1, 16. Então, nós temos aqui, ao todo, 168 litros, correto? Só que perceba o seguinte, ele vai colocar esses azeites em vasilhame de 350 ml. Então, de cara aqui, eu tenho que transformar os 168 litros em ml. Nós sabemos que 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. Então, se 1 litro equivale a 1000 ml, 168 litros equivale a 168 mil ml. Quantos vasilhames, então, nós vamos conseguir colocar 168 mil ml? Basta dividir 168 mil por 350. Então, é só fazer essa conta aqui, ó. 168 mil dividido por 350. Para a gente facilitar um pouco essa conta, que são números grandes, né? Então, eu não quero trabalhar com números grandes. Fazendo o quê? A simplificação. Todos nós sabemos que na divisão aqui, ó, quando eles têm um zero em cima e embaixo, eu posso cortar esse zero. Só não posso cortar esses dois porque não tem mais zero aqui embaixo, correto? Aqui em cima, ó, vou colocar aqui do lado, ó, dá 16.800 dividido por 35. Para quem não gosta, não tem facilidade de divisão com dois números no denominador, vamos simplificar novamente essa divisão. Ó. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Todo número terminado em 0 e em 5, eu consigo simplificar por 5. Vamos ver qual é o próximo número que vai aparecer aqui, ó. Aqui embaixo é fácil. 35 dividido por 5, 7. Então a gente já conseguiu reduzir o denominador para um número apenas. Eu vou fazer essa conta aqui, ó, 16.800 dividido por 5. Vou fazer aqui no cantinho, 16.800 dividido por 5. Essa conta facilita um pouco, ó. 16 por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15, sobra 1, desce 8. Aqui vai dar por 3 de novo. 3 vezes 5, 15, para 18, 3, desce o primeiro zero. 30 por 5 já é exato, ó, 6. Fechou o zero, só que faltou mais um zero. Não pode esquecer de zero não, porque esse zero influencia na conta final. Ó. Então aqui a conta fica muito mais simples. Ó. 3.360 dividido por 7. Vou fazer essa conta aqui também. Ó. 3.360 dividido por 7. Vou pegar o 33. Dá por quanto? Dá por 4. 4 vezes 7, 28. Para chegar a 33, 5. Desce o 6. 56 por 7, exatamente 8. Ó. 8 vezes 7, 56. Nada, desce o zero aqui, acrescenta o zero do outro lado. O valor final é 480. Só que preste atenção, ele quer a soma dos algarismos desse valor. Quais são os algarismos? O 4, o 8 e o 0. Então, 4 mais 8 mais 0 é igual a 4 mais 8, 12. 12 mais 0, 12. Resposta alternativa D de delta. Então, sem perder muito tempo, vamos para a próxima questão. Um terreno retangular precisa ser vasculhado detalhadamente à procura de indícios de atividades ilícitas. Esse terreno tem 1,2 km de comprimento, 0,9 km de largura e será dividido em 300 quadrados de mesma área. Isso é importante para facilitar o trabalho da polícia. A medida do lado de cada um desses 300 quadrados é... Então, vou aproveitar aqui, ó, vou desenhar o retângulo, que é o terreno que foi vasculhado pela polícia. Ele tem um formato retangular. E as informações principais é que ele tem 1,2 quilômetros de comprimento e 0,9 quilômetros de largura. Agora, já quero deixar um destaque nessa questão,
e que a gente já está prestando atenção nas questões da VUNESP. Unidades de medida, ó. Aqui ele dá as informações do terreno em quilômetros e olha as respostas em metros. A mesma coisa foi para a questão oitava. Lá tivemos que transformar litros em milímetros. Aqui nós vamos ter que transformar quilômetros em metros. Só que é fácil. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, se eu tenho 1,2 quilômetros, transformar para metros, eu vou ter 1.200 metros. Se eu tenho 0,9 quilômetros, transformando, eu vou ter 900 metros. Para saber a área desse retângulo, é base vezes altura. A base, 1.200 metros. Já vamos escrever aqui então, ó. A área é a base, que é 1.200 metros, vezes a altura, que é de 900 metros. Porque nós vamos calcular aqui a área total desse terreno, porque depois ele vai dividir em 300 quadrados de mesma área. Ó. Então, a área total desse terreno, ó, primeiro, nessa multiplicação, ignora os zeros. Multiplica só os números para facilitar e acelerar a resolução da questão. 12 vezes 9 dá para fazer de cabeça, né? 9 vezes 2, 18. Ó, 8, subiu 1, né? 9 vezes 1, 9. Com mais 1, 10. Então, aqui dá 108. A gente não ignorou os zeros antes, agora eu acrescento eles. Aqui no 1.200 eu tenho 2 e no 900 eu tenho 2. O número total é 1.080.000. Isso é o quê? 1.080.000 metros quadrados do terreno todo que foi vasculhado pela polícia. Aí eu tenho que saber o que agora? Eu tenho que saber que ele quer dividir esse terreno em 300 quadrados de mesma área. Então basta a gente dividir, né? Ó, 1.080.000 dividido por 300. Vamos simplificar? Ó, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Então, vou ter aqui, ó, 10.800 dividido por 3. Aí nós vamos ter que fazer essa questão aqui, ó. 10.800 dividido por 3. Vou pegar o 10, dá por 3. 3 vezes 3, 9. Para chegar a 10, 1. Desce o 8. 18 dividido por 3 dá exatamente 6. É zero, só que ainda falta dois zeros aqui, ó. Eu desço esses dois zeros e acrescento esses dois zeros aqui. Só que presta atenção. O que que é o 3.600? É a área de cada quadradinho. 3.600 é a área de cada quadradinho. Só que ele quer a medida do lado de cada quadradinho desse. Como é que é a área do quadrado? A área do quadrado, né, lado vezes lado. Preste atenção no seguinte. Se a área do quadrado é lado vezes lado, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 3.600? Pensa só no 36 aqui, ó. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? Não é 6? Só que eu tenho dois zeros, correto? Então aqui no caso, o lado vai valer o quê? 60, porque 60 vezes 60 é 3.600. Então aqui, ó, nós temos alternativa D de delta, 60 metros, correto? Então, uma questão diária, uma questão muito boa, inclusive, porém, nós temos que ter cuidado com as unidades de medidas de cada questão. A VUNESP gosta muito disso. Nós vamos ter que transformar sempre que tiver nesses casos as unidades de medidas. Mais uma questão trabalhosa, padrão VUNESP, mas não tem jeito. Ela gosta de, às vezes, complicar um pouco essas divisões grandes para você, na hora do nervosismo, acabar errando. Mas não tem jeito, tem que fazer com calma, porque você não tem uma calculadora ali na hora. Então você tem que fazer com calma e resolver a questão. Vamos então para a última questão. Para a gente encerrar, eu gostaria agora de uma opinião de vocês. Não sei se vocês perceberam, mas eu mudei um pouco aqui a cor do fundo, né, do quadro que a gente acaba resolvendo as questões. No outro vídeo foi totalmente preto. Ele é um escuro, mas não é totalmente preto. Dá até para diferenciar com a barra aqui de cima, né? Então ele não é totalmente preto. Então gostaria, para quem chegou até agora, né, no vídeo, é porque se interessou por alguma coisa, achou interessante as questões, tá estudando para o concurso, mas também gostaria de uma opinião. Se acha melhor o quadro totalmente preto ou essa cor aqui que a gente nem consegue identificar direito, mas é escura, né? É uma cor escura. Eu pretendo também fazer um vídeo com uma cor, aquele verde, como se fosse aquele quadro de giz, para também tá fazendo esse teste, como a gente está começando agora no canal, acho que os primeiros vídeos eu creio que é isso mesmo, né? É uma questão de testes. E eu também estou tentando fazer os testes das canetas. Nesse caso aqui é uma caneta neon.
mas também tem outros tipos também. A gente vai fazendo os testes de acordo com os próximos vídeos. Vamos para a última questão, para a gente finalizar esse bloco de 10 questões, né, da Banca Vunesp, do último concurso da PM de São Paulo, que aconteceu em 2025, quando foi a Banca Vunesp. Porque o concurso da PM de São Paulo, às vezes, não é sempre Vunesp, né? Eles, às vezes, são outras bancas e eu vou estar trazendo também questões de outras bancas. Vamos para a última questão. Uma questão que foge até, inclusive, foge um pouco do padrão das 9 que nós fizemos, porque essa questão é uma questão de sequência, onde a gente vai ter que identificar um padrão lógico, como a própria questão aqui já fala, um padrão lógico, certo? Então vamos ver essa sequência, como é que vai ser, e vamos ter que identificar o padrão. Toda questão de sequência tem que identificar um padrão, um padrão que acontece nessa sequência. E nessa não foi tão difícil de identificar um padrão. Às vezes tem questões que são mais difíceis, mas essa até que não foi tão difícil de identificar. Por quê? Ó, olha a sequência. 5, 5, 10, 20, 60. Perceba que até o 60 esses números vão aumentando, correto? Só que a partir daqui ele diminui e começa, aí repete o segundo, né, como aconteceu aqui, e aumenta de novo. Aí, ó, diminui, repete e aumenta de novo. Então, a gente pode chegar a uma conclusão que essa sequência, o padrão, ele acaba aqui, ó. A gente pode até chamar esse quadradinho que eu coloquei, destaquei de azul, do primeiro ciclo. Porque a partir daqui vai acontecer um padrão. Um padrão e vai aparecer os ciclos, ó. Eu tenho o 5, 5, 10, 20, 60, o 10, 10, 20, 40, 120. Eu tenho o 15, 15, 30, 60, 180. Eu tenho um 20 que nem completou aqui, ó. Até vou colocar aqui embaixo, de outra cor, para a gente completar esse 20, ó. Ó, 20. Aí ele fala que o segundo também é 20, até porque o segundo número de cada ciclo se repete com o primeiro, né? Aí o terceiro é 40. Aí a gente tem que saber os próximos aqui. Vamos só preencher esse quarto ciclo para depois a gente ir direto para a questão que ele está pedindo. Tirando o primeiro ciclo com base, o primeiro elemento do primeiro ciclo vezes 2 é o primeiro elemento do segundo ciclo. O segundo elemento do primeiro ciclo vezes 2 é o segundo do segundo ciclo. O terceiro vezes 2, ó, é o terceiro. O quarto vezes 2 é o quarto. O quinto vezes 2 é o quinto. Se eu pegar o primeiro com o terceiro, ó, o primeiro vezes 3 é o primeiro. O segundo vezes 3 é o segundo. O terceiro vezes 3 é o terceiro. O quarto vezes 3 é o quarto. E o quinto vezes 3 é o quinto. Então, como eu estou aqui, ó, no quarto ciclo, eu vou ter que pegar esses números do primeiro ciclo e multiplicar por 4. Ó, já vamos ver o que ele preencheu para a gente para ver se está certo. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 4, 20. 10 vezes 4, 40. Então, o próximo vai ser quanto? 20 vezes 4, 80. 60 vezes 4, 240. Então, basta a gente descobrir o ciclo que tá esses números que ele quer saber aqui, ó. Porque no final a gente vai ter que fazer uma continha com esses números, ó. Então tem que descobrir o valor de J, o valor de K e o valor de L. Porque no final eu tenho que fazer essa expressãozinha aqui, J menos K menos L. Beleza? Então vamos para o J. O J é o 35º número dessa sequência toda. Só que eu falei para vocês, vamos pegar sempre o primeiro ciclo como referência. Para descobrir em qual ciclo está o 35º número dessa sequência, como cada ciclo tem 5 números, basta dividir esse valor por 5, correto? Então, se eu pego 35 e divido por 5, não dá exatamente 7? Então, isso quer dizer o quê? Que o J, que é o 35º número, ele vai estar em qual ciclo? No sétimo ciclo. Ah, professor, mas em qual posição? Como cada ciclo tem 5 números, e aqui deu uma divisão exata por 5, esse número do sétimo ciclo vai estar exatamente o quê? Na quinta posição. Só que não é 60, por quê? Ele vai estar na quinta posição do sétimo ciclo. Lembra que eu sempre multipliquei o número vezes o valor do ciclo para descobrir a posição daquele número naquele ciclo? Então, se eu estou no sétimo ciclo, eu pego a quinta posição, que é 60, ó, J é igual a 60 vezes 7. Aqui, ó, na multiplicação você pode sempre ignorar o zero, tá? Então, basta multiplicar 6 vezes 7, 420. Então, eu sei que o 35º número, ele está no sétimo ciclo e o valor dele é quanto? 420. Esse foi mais devagar, mas os próximos dá para a gente acelerar um pouquinho, ó. Porque o K
Ó, presta atenção. O K é o 44º número. Primeira coisa, descobrir em que ciclo que ele está. 44, ó. 44 dividido por 5 vai dar 8, só que vai sobrar 4. Então, passa do 8 para o nono ciclo, correto? Porque a divisão 44 por 5 é 8, porque 8 vezes 5, 40, e sobram 4. Então, ele vai estar aqui, ó, esse número, que é o valor de K, ele vai estar no nono ciclo. Só que em qual posição? Na quarta posição, porque sobrou 4, correto? Então, o número do primeiro ciclo na quarta posição é o 20. 20 vezes 9, ó, 20 vezes 9, 180. Conseguiu entender? Para fechar a nossa conta, eu tenho que descobrir o valor de L. Show de bola? Ó, valor de L. O L está na 51ª posição. Se cada ciclo tem 5 números, 51 dividido por 5 vai estar em qual posição? Vai estar na posição 11. Por quê? 51 dividido por 5 é 10 e sobra 1. Então, vamos passar 10 ciclos, ele vai aparecer logo no próximo ciclo na primeira posição. Então, aqui, ó, ele vai estar no 11º ciclo. Em que posição? Na primeira posição. Na primeira posição do primeiro ciclo é o 5. Então, 5 vezes 11, porque está no 11º ciclo, é igual a 55. Agora que nós temos os valores, ó, J, K e L, é só fazer essa continha aqui, J menos K menos L, que a gente acha a resposta final. Vamos fazer aqui então agora. Vou fazer de branco para mudar um pouco a cor aqui, ó. O J, perdão, eu destaquei errado aqui, ó. É o 420. Então aqui, ó, 420 menos 180 menos 55. Vamos fazer aqui, ó, 420 menos 180. 0 tira 0, 0. O 2 não dá para tirar o 8. Você vai pegar emprestado aqui do 4. Vai virar 3 e aqui vai virar 12. 12 tira 8, 4. 3 tira 1, 2. Só que eu tenho que diminuir mais menos 55. Ó. 240 menos 55. 0 tira 5 não dá. Pega emprestado do 4. Vai virar 3. 10 tira 5, 5. 3 tira 5, não dá. Vai pegar emprestado, vai virar 13 e aqui vai virar 1. 13 tira 5, 8. E 1, só descer com ele aqui, ó. Qual é o valor final? 185. Resposta, letra D, de delta. Então, galera, uma questão de sequência é padrão VUNESP. Na verdade, é padrão qualquer tipo de concurso público hoje em dia, tanto carreira militar quanto carreira administrativa. São questões que não adianta, na hora você vai perceber um tipo de padrão, você pode perceber um outro, pode fazer de uma outra maneira, mas tem que perceber sempre um padrão lógico que acontece nessa sequência para depois você descobrir a posição dos outros números. Por quê? Tem uma galera que faz número por número. Aí agora imagina você fazer número por número até o 51º número dessa sequência toda. É uma perda de tempo. Mesmo que a questão dê um pouco de trabalho, dá um pouco de resolução, mas aqui a gente faz detalhadamente, né? Para explicar um pouco melhor para ver se vocês entendem. Para depois vocês tirarem um print, para ver se você consegue entender a nossa resolução, mesmo que fique um pouco embolado aqui. Prometo melhorar um pouco isso. Mas é basicamente isso. Questão de sequência é identificar o padrão lógico dessa sequência, para depois você ver o que acontece para fazer a questão e finalizar ela. Então, um forte abraço para quem ficou até aqui. Quem puder ajudar a curtir, a compartilhar, a dar opinião sobre a cor do nosso quadro aqui. Próximos vídeos eu vou ver se trago verde para ver se vocês gostam. E a gente vai fazendo, vai testando os vídeos para a gente criar conteúdo para esse canal, né? Sempre querendo ajudar, sempre querendo fazer com que você entenda de alguma forma, porque eu sei que não é uma matéria fácil, só que é uma matéria que faz diferença lá na sua aprovação. Porque muitos nem querem ler o enunciado de uma questão de matemática e acaba chutando 10 questões de matemática, chuta as 10, mesma letra. Isso aí é loucura, porque tem questões muito fáceis que dá para a gente fazer tranquilamente, é só pensar um pouquinho, ler com calma o enunciado, interpretar e assim vai. Então, um forte abraço, agradeço quem ficou até aqui. Vamos finalizar essa parte 2.
com essas 10 questões. Prometi, cumpri, hein? Missão dada é missão cumprida. Então, galera, fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.